Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 626 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, da perspectiva analítica, crítica propositiva que temos no canal, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil. É o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho de suas notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos hoje duas entrevistas. Uma com o professor Luiz Gonzaga Beluso, né, professor da Unicamp, da Facamp, muito conhecido de todos, até pelos quem acompanha futebol, foi até presidente do Palmeiras, na época do novo estádio do Palmeiras, da Allianz Arena, né? E um economista muito importante, tem livros, assim, eu tenho aqui Valor Capitalista, uma série de trabalhos do professor Beluso, né? E vale a pena assistir a entrevista, tem muito conteúdo, uma reflexão, associa a questões que também foram levantadas pelo professor João Manuel Cardoso de Mello, né? E temos a entrevista também, postamos na hora do almoço, com o doutor Paulo Lotufo, da USP, discutindo a pandemia, terrível pandemia que nós passamos. Então, são duas entrevistas muito interessantes sobre a questão atual e apontando perspectivas, uma no campo da economia, outra no campo da saúde pública, né? Lembro também que nós criamos o clube, clique ali, o clube é uma coisa bem bacana, clube de membros, com conteúdo, com material exclusivo que nós vamos postando, já tem um material legal, exclusivo, com questões extras, além daquilo que nós prometemos, tem mais, né? Dá uma clicada lá no clube de membros, vê os emojis, os selos, o conteúdo exclusivo, é bem legal, é uma coisa bem bacana, com esse objetivo sempre de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Clique ali que vocês obtêm todas as informações e já pode assistir o material exclusivo que nós, inclusive, já postamos. Então, agora mais material que vai entrar no final de semana e assim sucessivamente. Lembro que no Twitter vocês podem me acompanhar pelo Vila Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e na plataforma de cursos www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da ditadura militar no Brasil e o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovilla.com.br. Assistindo, claro, a CPI, né? Até agora, acabou há pouco tempo atrás, um tal de Coronel Blanco, mais um 71. Mente, 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 mente. Assim como o reverendo ontem mentiu. Em nome de Jesus, Deus no comando, né? E hoje, acho que só ele faltou falar em Exército de Caxias, como se o Caxias, o pobre Luiz Alves de Lima e Silva, tem alguma coisa a ver com a caterva representada pelos militares 171 que tomaram o Palácio do Planalto, tomaram o Ministério da Saúde e são centenas no governo. E esse Blanco é mais um 171. Vergonhoso o depoimento, né? Teve um tumulto, foi um deputado maluquinho do Paraná, entrou e começou a agredir moralmente a CPI, um deputado lá do Paraná, um maluquinho desses aí, certo? E aí foi retirado muito bem pelo então presidente, naquele momento era o senador Randolfo Rodrigues, que pediu que a Polícia Legislativa retirasse o meliante que estava lá em plena sessão, conturbando a sessão, né? Algo assim digno do nazifascista bolsonarista. Os bolsonaristas são assim, você não vai esperar um comportamento democrático, um debate, eles estão fora do campo democrático. Nós estamos falando com pessoas que conspiram contra as instituições, né? Então acabei acompanhando o senador Alberto Roberto, né? É de Rondônia, Alberto Roberto, uma piada, não tem conteúdo nenhum, né? Foi lá, como sempre, estava para tumultuar, né? E eles também agora, a ofensiva desse governo nazifascista, traidor da pátria, genocida, liderado por um miliciano, o Asmodeu Bolsonaro, o Jair Asmodeu Bolsonaro, é agora perseguindo também o senador Rogério Carvalho, de Sergipe, denunciou a ida de um coronel da ativa, quer dizer, o Exército hoje virou
está a serviço de um criminoso, né? E indo perseguir, tentando, sabe, se bisbilhotar a vida, coisa da ditadura, igualzinho da ditadura, igualzinho. Eles estão querendo reproduzir no momento justamente, olha a contradição, que vigora a Constituição mais democrática da história brasileira, a Constituição de 1988. Então, a CPI, no fim, ele mentiu, o que mostra, o que chama a atenção é a bagunça, o caos. Você tem uma série de meliantes no Ministério da Saúde, todo mundo querendo ganhar dinheiro com o genocídio. É inacreditável. O Dominguete apareceu citado 500 mil vezes, Roberto Dias, como eu sempre brinco, bons tempos, quando Roberto Dias era apenas um grande quarto zagueiro de São Paulo. Um negócio assim, inacreditável. E eles não têm nenhum problema, dormem absolutamente tranquilo. Esse aí, esse Blanco, é mais um, 171. Vergonha. Lembrar, para quem acompanha, antes de mais nada, quem precisa da ciência, eu consulto, acesso sempre, o currículo Lattes do CNPq continua fora do ar. Daqui a pouco está completando 2 semanas. Mais uma das grandes realizações do ministro Picareta, o astronauta, né, o suposto astronauta, o Picareta. 2 semanas quase completando o currículo Lattes fora do ar, algo que nunca aconteceu. Isso para mostrar o desprezo desse governo com a ciência, com a tecnologia, com a educação, né? Hoje mesmo, também, ainda nessa fase inicial da nossa conversa, só lembrar, eu publiquei meu primeiro artigo no UOL, né? E uma vez por semana, lá, como colunista, eu escrevi um artigo, é uma espécie de carta ao Tomás, filho do Bruno Covas. Leio lá, espero que vocês gostem, né? Que eu coloco questões que me parecem que são bastante relevantes, está lá no UOL. Uma notícia que aí mostra o que eu chamo até no texto, e agora eu vou usar aqui, é criação minha, o novo normal da política. O novo normal da política brasileira é levar numa boa os ataques cotidianos, sistemáticos ao Estado Democrático de Direito, às liberdades democráticas, à Constituição feita pelo Bolsonaro. É considerado algo absolutamente natural. Pode ser até que tem alguns que vão sentir falta, caso ele não faça aqueles ataques criminosos de nazista, né? Como ele é um miliciano, né? A democracia, às liberdades, ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE, aos ministros, especialmente ao ministro Luiz Roberto Barroso. Mas leiam também, agora que veio aqui no Metrópolis, o Ricardo Noblat, hoje, sobre o levantamento que está sendo feito sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, já entrevistado, inclusive, algumas 2 vezes no meu canal, de questões pregressas da quadrilha Bolsonaro, como eles construíram aquele patrimônio. Algo que eu sempre digo aqui, basta um pouquinho de esforço de investigação e você vai ver como é que esse quadrilheiro, esse ladrão corrupto, sócio de criminosos, sócio do escritório do crime, como é que ele agiu durante 30 anos. E a questão levantada pelo Ricardo Noblat e pelas suas informações que estão lá, segundo o Noblat, com o ministro Alexandre de Moraes, que é a questão do patrimônio. Basta você fazer uma relação entre o que entrou e o que eles compraram. Como é possível, no segundo casamento do criminoso Bolsonaro, ele ter comprado, durante 10 anos, 14 imóveis? Mais de um imóvel, em média, mais de um imóvel por ano. Como? É impossível pelo que ele recebeu e a sua, então, segunda esposa. É impossível, não dá. Né? Pelo que ele recebeu, ele ter comprado 14 imóveis. Só foi possível isso com dinheiro sujo, dinheiro de peculato e de sociedade. Ele era sócio do Adriano, homicida, né? Um matão de esquina, como diria em espanhol, né? Um matador de aluguel, do qual Bolsonaro era sócio do escritório do crime. Tão forte era essa aliança que ele condecorou, através de Flávio Bolsonaro, e isso tem de ser lembrado todo santo dia, o Adriano, com a medalha Tiradentes, e empregou como funcionária fantasma, durante 8 anos, a primeira mulher do Adriano, e empregou também a mãe do Adriano, era a sociedade. Bolsonaro, o Adriano e a razão social, cometemos crimes, bastam sugerir que nós estamos lá, ponto. Era assim. E eles foram, e a denominação dessa sociedade, nome lindo, Escritório do Crime. Né? Então, leiam a matéria de Ricardo Noblat, está no site Metrópolis, é muito boa justamente sobre isso. Eu queria também destacar um ponto para mostrar esse novo normal, que eu li rapidamente, dizendo que o brigadeiro de festa infantil,
comandando aeronáutico, brigadeiro patético, ridículo, brigadeiro rançoso. Sabe quando você vai na festa infantil, dá um brigadeiro, e a pessoa, acho que na hora que fez o brigadeiro, passou a manteiga aqui, que precisa passar, né? Fazer assim e tal. Eu acho que a manteiga devia estar rançosa, então você põe aquele brigadeiro, aí você quer disfarçar, faz assim, para jogar fora. É isso, é o brigadeiro de festa infantil que é o comandante aeronáutico. Ele se encontrou com o Gilmar Mendes, que agora é o decano do Supremo Tribunal Federal. E as pessoas acharam isso fantástico, esse encontro, porque ele disse, o brigadeiro de festa infantil, ele disse que ele é a favor das eleições. Puxa, que bacana! E as pessoas comemoraram. Por isso que eu acho que eu estou fora do mundo, eu não faço parte desse mundo. As pessoas comemoraram, acharam que muito bom, um sinal, então que teremos eleição. Quer dizer que quem vai decidir se nós temos eleição ou não é o brigadeiro de festa infantil? É o Capacho Neto, ministro da Defesa, o Capacho Neto, o nome dele? É o brigadeiro de festa infantil? É quem? É o Quasímodo do Palácio do Planalto, conhecido como Heleno? Espera um pouco! Ou é o miliciano Bolsonaro? Onde já se viu? Que grande salto para trás nós demos! E as pessoas disseram fantástico. Eu comecei a ler aqui, um jornalista aqui, eu falei, meu Deus, acho que sou eu, estou errado. Eu acho que, né? Quer dizer, é um verdadeiro absurdo, né? Esse encontro não tem nada de institucional, é um absurdo. O encontro é um absurdo, não tem nada de institucional, e não são as Forças Armadas que determinam se teremos ou não eleição. Ponto. Não são as Forças Armadas que determinam se nós teremos ou não eleição. Chega! E acho que esse encontro é bom. Que isso? O que é isso? Como diria Geraldo José de Almeida, né? É um negócio absurdo, absurdo. E isso está ocorrendo, esse novo normal da política brasileira, né? Que as pessoas, inclusive a questão, quando ele se referiu, aquele que morreu lá em São Paulo, era o Bruno Covas, poucos reagiram. Vocês não acham que tem alguma coisa de errado no nosso país? Leiam o meu artigo hoje. Né? Espera um pouco, isso é um absurdo. É um homem cruel, covarde. É um sujeito baixo, é um miliciano. Né? Então, mas a reação é muito pequena. O que eu fico mais indignado que é isso. Virou um novo normal, mas o Bolsonaro é assim, vai dizer alguns. Alguns vão dizer, sim. Não. Mas o brigadeiro se encontrou com o Gilmar Mendes e disse, olha, eu acho que tem que ter eleição, mas quem é esse brigadeiro? Quem é esse cara? Quer dizer que as Forças Armadas insistem que vão determinar se teremos ou não eleição? Que é isso? Onde estamos? Esse é o novo normal? Bem, aí eu tenho insistido na minha análise aqui histórica que a presença das Forças Armadas, Exército em especial, vamos falar Exército como sinônimo, é desde o golpe militar reacionário, que foi naquela conjuntura histórica a proclamação da República, naquela conjuntura histórica, entenda-se, né? Não tem nada a ver com esses malucos atuais, estou falando lá, 1889. Né? Então, a questão que se coloca é que de 1889 até 1990, um século, participação constante do Exército na cena política. Toda hora, golpes, ataques, sistemáticos, participação, golpes, derrubadas, rebeliões, revoltas, tudo. Eu já citei inúmeras aqui, posso repeti-las no outro dia, mas só... Né? Aí chega em 1990, aí deve-se muito à Constituição, né? Vem o primeiro governo eleito depois de 29 anos, toma posse e nomeia lá, à época, 3 ministros, e a vida seguiu e eles começaram a cuidar das suas tarefas lá nos quartéis. Houve um erro, como eu sempre digo, que não foi construir o que seriam as Forças Armadas sob a égide da Constituição de 88. Isso é uma outra questão que eu vou daqui a pouco tocar. Então, o que está acontecendo hoje, para depois eu retroagir, o que está acontecendo hoje é o seguinte, o Exército, e são centenas de oficiais, tem de voltar para os quartéis. Né? Como é que vai ser essa volta que eu chamo lá do 171 do Exército, que é uma fração minoritária, é uma fração. Como é que vai fazer que esse lado 171, que foi para o governo em troca de golpe, a maior parte, quer dar golpe? O Ministério da Saúde é inequívoco, né? Ninguém vai imaginar que eles estavam lá cumprindo uma missão, como eles... Que missão? Missão é quando você está numa instituição, numa guerra, foram lá para roubar. É isso. Nós estamos assistindo isso. Para roubar. Não queriam vacina, queriam propina. Ponto. Não tem mais papo.
Não tem mais papo. Essa é a questão. Então, esse lado 171, que eu fiquei vendo esse blanco hoje, o que nós vamos fazer com os da reserva? Tudo bem, investe em pijama e vão cuidar da vida. E os da ativa? Sabe por que eu estou falando isso? Vamos pensar aqui, nesse espaço a gente pensa. Vamos pensar. Pense o seguinte, eles têm de voltar aos quartéis. Como? Exercendo suas funções tradicionais. Perfeito. Só que vai diminuir isso daqui. Por quê? Porque ele vai receber o salário, o soldo só de militar, da ativa. Não vai estar recebendo o acréscimo de funções civis e de diárias de viagens e de comissões, empresas, etc. Consequentemente, tem gente que multiplicou o salário por 3. Então, na hora que voltar para o quartel, ele vai voltar ao padrão de vida que ele tinha antes do criminoso Bolsonaro chegar à presidência da República. E por isso que ele apoiou, em troca de grana. Não tem nada de patriotismo. É dinheiro, né? Aí eles vão começar a falar, porque vão perder dinheiro, vão ter de voltar ao que era antes. Vai acabar os privilégios. E isso é condição sine qua non, hein? Porque nós não podemos ter agora como um fator, outra vez, tivemos durante um século de instabilidades militares. Chega, porque nós estamos passando nesses 2 anos e meio. Chega, né? Acho que já deu para ver o que nós passamos durante 100 anos e nos livramos durante 25 anos, né? 1990, 2015, né? E voltou agora essa coisa, a partir especialmente do Asmodeu, na presidência. Então, a questão que se coloca é que vai perder grana. Aí eles vão começar a falar em exército de Caxias. Missão! Que missão? Um bando de covardes. Gente preguiçosa, que não trabalha, né? Eles querem dar golpe. Eles vão ter de voltar agora para suas funções e vão perder grana e vão fazer um discurso de ameaçar as instituições. Aí é preciso colocá-los no devido lugar, o lugar determinado pela carta. Aí, a questão que se coloca é que nós vamos ter de rediscutir. Vão rediscutir o quê? O ensino. Algo está errado. Não está? Quando você vê esses oficiais, está tudo errado. Rediscutir o currículo das escolas militares, desde o início até o final. Rediscutir tudo. Essa formação não dá. 2, temos que discutir as tarefas dos militares. Quais são as tarefas? Isso é fundamental. Temos uma política nacional de defesa, um exército enxuto, quando eu disse exército, eu estou dizendo exército, entenda-se Forças Armadas, enxuto, com alto nível tecnológico, e cuidando das tarefas de defesa nacional. Criarmos uma Guarda Nacional também. Ou seja, não é nada do que tem hoje. Essa palhaçada é que esse pessoal não tem a mínima eficiência. Você imagina esse pessoal numa guerra? Esse coronel Blanco? Vocês imaginam? Vocês imaginam aquele outro Elcio Franco, que tem a caveirinha aqui? Imagina esse homem numa guerra. Você imagina o Pazuello comandando a tropa? Vocês imaginaram o Capacho Neto, o ministro da Defesa, comandando? Você imagina o Heleno, né? O Quasímodo do Planalto, o Ramos, eles comandam a escola de samba, né? O general da banda, lembra do blackout? Esse pessoal é um horror. Então está errado, se eles são treinados para isso, não sabem fazer nada disso. O Heleno precisou ser tirado do Haiti, só aprontava. Então, a questão nós vamos ter de mudar o ensino, tudo, as tarefas constitucionais, promoção. Não é possível esse pessoal ter chegado a general de 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, a coronel, com esse nível. Não tem condições, né? E vamos ter de despolitizá-los outra vez. Outra vez. E essa tarefa é fundamental, despolitizar o Exército. E aí, sob a égide disso daqui, ó. Isso daqui tem de entrar no currículo militar. Isso aqui, ó. A formação é com base nisso. Não é lendo Hitler, o Mussolini, como eles estão lendo, né?
ou lendo os extremistas norte-americanos, e tem um outro brasileiro que pega aquilo e apresenta como se fosse comida requentada, como se fosse um prato novo, recém-preparado. Tem os brasileiros que pegam a extrema-direita dela e apresentam aqui, e o pessoal fala, oh, nada, é tão ridículo como de lá, só que eles vendem como se fosse deles e não é, né? É comida requentada. Bem, aí nós vamos ter de despolitizar, isso é central. Porque o que nós estamos assistindo, é uma coisa absurda. Quando eu vejo a CPI, eu fico assustado. Eu falei, esse é o exército que vai nos defender de alguma coisa que eu não sei o quê? Essa turma, 171, esses aí desertam, são desertores. Isso, na hora que chega, parece o exército da Argentina, nas Malvinas. Lembra os torturadores que foram lutar nas Malvinas e desertaram? Foram levados lá para decisão militar e desertaram. Essa turma aí deserta. Se tivesse, não vai ter, né? Se tivesse um conflito aquele, iam desertar. Então, a questão que eu coloco aqui é que essa turma representa um grupo que tem uma história no Exército. Você vai falar qual? São os frotistas. Quando eu falo, estou me referindo ao Frota, Silvio Frota, leiam lá o Ideais Traídos, acho que tem até parte do livro disponibilizado no Google Livros, se não me engano. Tá? Mas eu já prometi, mas um dia eu vou ler uns trechinhos aqui. E são os frotistas, aqueles ligados à comunidade de informações. O que é comunidade de informações? É o pessoal da tortura do Exército, do primeiro Exército, do segundo Exército, do terceiro Exército, do quarto Exército, especialmente do primeiro e segundo, São Paulo e Rio. São os torturadores, os assassinos, os traidores, aqueles que prendiam sem ordem judicial, aqueles homens cruéis que torturavam, são covardes, matavam, inventavam que era suicídio, acidente de carro, ou em outros desapareciam com os corpos, esses assassinos. Esses assassinos ficaram muitos com a farda, mesmo com a redemocratização. E esse espírito foi permeando, porque não houve o combate com a redemocratização da mudança do que eu estou falando, currículo, promoções, tarefas, despolitização, não foi feito. Não foi feito. E deu no que deu, que nós estamos assistindo. Então, os frotistas que estão aí, esse que é um pessoal corrupto, e é fonte de instabilidade constante. Eles são fonte de instabilidade constante. Ou nós enfrentamos isso, né, com política, com enfrentamento democrático, colocando no lugar constitucional, tudo isso que eu estou falando, ou nós teremos esse problema ad eterno, porque não foi enfrentado durante um quarto de século, 1990 a 2015, como eu já expus aqui em outros encontros. Isso é importante, isso é chave. Importante essa questão. Porque hoje, como eu disse, os que tentaram e perderam no golpe de Estado de 12 de outubro de 1977, lá em Brasília, né, quando, recorde-se, os comandantes foram chamados pelo presidente da República para ir até o palácio, saírem de Recife, Porto Alegre, São Paulo, Rio, se dirigirem ao Palácio do Planalto. Quem estava no aeroporto para recebê-los, mas em nome do demitido Silvio Frota, que queria levá-los ao Forte Apache, a sede do Ministério do Exército, quem era aqui? Um assassino, um torturador, Ustra, Coronel Ustra. Mas os generais não foram ao Forte Apache, foram ao Palácio do Planalto. Sabe quem estava no Forte Apache como oficial de gabinete do Frota? Heleno. Então, percebam que o que está ocorrendo não é acidental. Não é acidental. Isso é importante. Não é acidental. Então, os elogios constantes do genocida Bolsonaro, ao assassino, ao torturador, ao covarde Ustra, faz parte dessa corrente e que perdeu o golpe de Estado, porque ele foi substituído pelo comandante do 3º Exército, Fernando Beck, né? Perdeu o golpe de Estado em 12 de outubro de 77, mas ganhou o poder em 2018. E olha como a ironia da história, como diria o Deutscher, numa eleição do qual eles não produziram aquele contexto, que foi produzido aquilo pela sociedade civil, organizada, irritada, indignada com os desmandos da política. E é o movimento do impeachment. Eles não produziram nada disso, eles capitalizaram isso. E se vestiram, em certo momento, de novo. Eles eram velhos, são os torturadores, os homens têm mãos sujas de sangue. Se vestiram como se fosse o novo
com o uniforme das ruas do Novo, que as ruas queriam a nova política, eles eram o velho, o mais reacionário, era o nazifascismo, se vestiram como Novo e chegaram ao Palácio do Planalto. Depois se desnudaram, mostraram realmente quem eles são. E quem eles são? São os frotistas, são os nazifascistas, são reacionários, traidores, incompetentes, 171, corruptos, ladrões. É isso. A questão é essa. Como que nós vamos ter de resolver essa questão democrática, que é transformar outra vez o Exército numa instituição de Estado. E, para isso, insisto, novo ensino, radicalmente diferente do que está aí, muda tudo. 2, tarefas. Quais são as tarefas? Que você só pode formar Forças Armadas, sabe quais são as suas tarefas. É para ficar pintando o quê? Pintando sarjeta, limpando quartel, ou como fazia o Pazuello, pondo lá o recruta para puxar carroça, o recruta era mulato, porque Pazuello é criminoso, racista. É para fazer isso? Que é isso? Vamos dar uma enxada. O Pazuello nunca trabalhou na vida. Dá uma enxada para ele. E está sem fazer nada. Inativa ainda, esse pilantra, no Palácio do Planalto, ganhando o meu, o seu, o nosso dinheiro. O Elcio Franco, que fez todos esses crimes, está lá no Palácio do Planalto. É inacreditável, mentiu na CPI. Está lá no Palácio do Planalto, ganhando o seu, o meu, o nosso dinheiro. Então, o que nós temos que fazer? Mudar o ensino, saber quais são as tarefas, o papel das Forças Armadas. Estou falando do Exército, insisto, como sinônimo. Promoção, acabar com essa palhaçada. Esse pessoal foi promovido, esse pessoal é desqualificado. Né? E despolitizar as Forças Armadas. Transformá-las, elas não podem ser motivos mais de instabilidade, e muito menos de comandante ser consultado sobre se vai ter ou não eleição. Que é isso? Igual o brigadeiro de festa infantil, rançoso, estragado. Ele vai opinar assim, nós vamos ter eleição, meu Deus, e as pessoas acham que isso é normal. É o novo normal do bolsonarismo nazifascista, mas para quem? Para mim não é. Por isso que aqui é diferente. E para alguns, infelizmente, a gente costuma acertar no alvo essas questões. Nós temos que mudar isso, não é o novo normal, não. Isso é um absurdo. Né? O Exército não pode ser fator de instabilidade política e nem de estabilidade. Nem uma coisa nem outra. Sabe por quê? Porque não tem a política. Não é nem estável e nem instável. Não tem participação política. Acabou. Que isso? Quer dizer que agora o generalzinho vai decidir se a gente tem eleição, um almirantezinho, né? Um brigadeirinho. Que isso? Que isso? Cumpra as suas tarefas. Agora eles não sabem quais são. Sabe por quê? Porque não tem política de defesa. E aí a culpa é do Legislativo. Isso o ex-ministro Raul Júlio já bateu nessa tecla 300 mil vezes corretamente. Então, em síntese, nós estamos vendo aí os frotistas no poder, análise criada aqui, o lado 171 do Exército, também aqui. Hoje vimos 171, esse branco é inacreditável, né? Mas eles mentem, acho que as pessoas acreditam. E os senadores foram mostrando as mentiras. Muito bem, o senador Omar Aziz, Renan Calheiros, relator, né? Randolfo Rodrigues, Fabiano Contarato, Alessandro Vieira, todos eles, né? Foram apresentando o Rogério Carvalho, Otto Alencar, no final, fez uma bela questão, e outros, a Simone Tebet, a Elisiane Gama, apresentaram, falaram, olha, mas não. E o Omar Aziz várias vezes falou, mas não dá para acreditar. Ia fazer em questão humanitária, o reverendo, em nome de Jesus, era tudo humanitário. Uma ONG que chamava Secretaria Nacional. Quando o cara olha esse nome, pensa que é um órgão oficial, tudo falso. E o cara se intitula reverendo, mas era tudo humanitário. E ele só ia receber doação. Propina chama doação. E agora, hoje, o outro que também ia fazer aquilo como se fosse uma missão patriótica. Só que ele sai do ministério, 2 dias depois cria uma empresa para vender vacina. Sim, nós acreditamos tudo isso. Era uma missão também patriótica. Não dá, né? Não dá. Ninguém pode acreditar isso. Ninguém é trouxa, ninguém é bobo, né? Mas é uma vergonha isso. E isso vai ficar para todos sempre na história do Exército. Por isso que aqueles que exercem suas funções constitucionais
nas Forças Armadas, eu estou dizendo aqui em especial no Exército, tem que colocar para lá os frotistas, o lado podre, corrupto, nazifascista, o mais cedo, viu? Porque eles estão contaminando o Exército e a população não é trouxa. Acabou aquela história de imaginar que o Exército era isso, que ele não. Hoje o Exército é Pazuello, hoje o Exército é Bolsonaro, hoje o Exército é sinônimo de morte, de genocídio, de corrupção, infelizmente. Quer dizer, como que uma fração minoritária, o lado podre, o lado 171, aparece como o conjunto da instituição. Mas enquanto ela própria não reage, como se fosse num corpo, numa reação, aqueles que a gente aprende nas aulas de biologia, mas não expulsa o lado podre vai ficando e vai ocupando. E muitas vezes a metamorfose é tão grande que parece que é o conjunto da instituição. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, e está entre os 626 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a um amigo ou uma amiga. É canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é o sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, página dos comentários. Lembro também que nós hoje postamos 2 entrevistas excelentes, uma no campo da economia, com o professor Luiz Gonzaga Beluso, né, muito conhecido de todos, faz uma análise muito interessante sobre uma série de questões importantíssimas aí da economia brasileira e faz uma análise de questões, fala um pouco também da sua história, do momento que ele viveu como estudante do Rio. É uma entrevista nota 10, e é uma entrevista muito legal já no campo da saúde pública do Dr. Paulo Lotufo, discutindo esse momento tenebroso que a gente vive da Covid-19, e faz uns alertas muito importantes. Nós criamos uma coisa super bacana, que é o Clube de Membros, bem bacana, vocês vão gostar, tenho absoluta certeza, vocês vão gostar do Clube de Membros. O Clube de Membros tem conteúdo exclusivo, tem selos, emojis, um conteúdo exclusivo que a gente vai alimentando, e extra, além do prometido, tem os extras, inclusive já nesse próximo final de semana tem mais conteúdo exclusivo, e no outro, idem, né? Ou seja, cliquem ali, é legal, é bacana, é sempre nesse sentido de agregar valor à reflexão sobre o Brasil. No Twitter, vocês me sigam pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br, lá vocês encontram todos os cursos que nós oferecemos, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fácil, www.cursodovilla.com.br. Lembrando, como eu disse no início do nosso encontro, eu estou lá agora com um colunista do UOL, escrevendo lá uma vez por semana, né, às quartas ou às quintas. Essa semana foi primeiro escrito, está lá entre os colunistas do UOL, espero que vocês gostem. Nos encontramos então amanhã, até.